concessão do benefício de prestação continuada. Então, o que é presunção relativa? Na verdade, a Lei 8.742, de 93, lá no artigo 20b, né? Artigo 20b, traz que, na avaliação de outros elementos probatórios, como principalmente a condição de miserabilidade, olha aí o ônus da prova do artigo 373 da Lei 13.105 de 2015, no processo civil, ou se for pela via administrativa, do artigo 36 da Lei 9784 de 99. Então, tem que fazer prova da situação de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade, né? Isso, logicamente, conforme o regulamento. Então, temos que prestar atenção aí no regulamento regulamento do benefício de prestação continuada, também chamado de LOAS, nesses dois itens a serem comprovados aí, em qualquer que seja o procedimento. Primeiro, a condição de miserabilidade e, segundo, a situação de vulnerabilidade. Né? Então, serão considerados esses aspectos, os aspectos seguintes, para a ampliação do critério da aferição da renda familiar de 1/4 do salário mínimo, que é o normal, 1/4 de salário mínimo per capita, para meio salário mínimo per capita, ou seja, tudo que a família ganha dividido pelo número de integrantes dessa família, né? É muito importante essa questão dessa separação de entendimento entre aposentadoria e benefício de prestação continuada, porque a aposentadoria, quando a pessoa morre, aquele que recebe os proventos da aposentadoria, e ele tiver, por exemplo, um filho menor de 21 anos, como prevê o artigo 77, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social, terá direito, então, à pensão por morte. A pensão por morte é um benefício previsto lá no artigo 77 da Lei 8.213 de 91. E o artigo 77, parágrafo 2º, traz que até 21 anos, né, o filho, a dependente, até o irmão, aí tem direito a receber esses proventos. Também influi na questão do 13º, que é um direito trabalhista, previsto lá no artigo 7º, inciso 8º, regulamentado pela Lei 4.990, aliás, 4.090, né, de 64. Lei 4.090 de 64 regula o 13º. Então, vejo que não terá direito a 13º e também não deixará a pensão por morte aquele que recebe o benefício por prestação continuada, que não é um benefício previdenciário, e sim é um benefício assistencial. Se é um benefício assistencial, não deixará, então, o direito à pensão por morte, não deixará direito a 13º, etc, etc. Então, vejo que nós temos aí uma série de diferenças entre o que é benefício de prestação continuada, lá do artigo 213, inciso 5 da Constituição Federal, e as aposentadorias da Lei 8.213 de 91. Então, vejo que hoje o que existe é o seguinte: a avaliação que se faz em cima das comprovações da condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade é quanto ao grau de deficiência, está previsto lá no artigo 20b, da Lei 8.742 de 93, o grau de deficiência da pessoa, né, para ver até quando ela vai ter realmente o direito em função da sua deficiência, como prevê a Lei 13.146 de 2015, a dependência dessa pessoa de terceiros que a ajudem, que a complementem, né, que lhe deem auxílio, subsídio, etc. Até onde vai essa dependência, né, das atividades básicas da vida dessa pessoa? Então, isso também será verificado. Então, vê que temos aí critérios objetivos que caracterizam a presunção relativa, que com essa Lei 14.176 de
2021, passou a ter maior ênfase, né? Porque até, conforme nós vimos nas leis anteriores, a indicação era sempre a observação para a presunção absoluta. É um quarto, se não é um quarto, está fora, não é verdade? Então, é inferior a um quarto, se é inferior ou igual a um quarto, então nós temos aí de um quarto do salário mínimo, logicamente, se não for, se for um pouquinho acima, já está fora. Agora não, há possibilidade até que seja mais de um quarto, né? Essa renda per capita pode chegar até um meio, né? Ou seja, meio salário mínimo de cada de renda per capita da família, e se associado ao grau de deficiência, à dependência de terceiros, ou comprometimento da renda familiar mensal per capita igual a um quarto, ou seja, um quarto não dá, então tem que aumentar um quarto do salário mínimo per capita, né? Seja aí para gastos médicos, com tratamento de saúde, comprar fralda, por exemplo, para criança, né? Com alimentos especiais, tem pessoas que têm que comer comidas especiais, né? Com medicamentos do idoso, olha aí mais um direito previsto lá na Lei 10.741 de 2003, né? Direito do idoso, ou mesmo da pessoa portadora de deficiência, como prevê o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, né? Não, logicamente, quando não disponibilizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, né? Então tem que aumentar essa renda per capita aí para até o meio, conforme o regulamento. Então vai estar previsto no regulamento, e hoje o regulamento da Seguridade Social, da Previdência, é o decreto 3.049, decreto 3.049 de 91, né? Então, temos aí também a questão da necessidade de serviços não prestados pelo SUAS. O que é o SUAS? O SUAS é o Sistema Único da Assistência Social, né, previsto lá no artigo 6º da Lei 8.742 de 93, e foi criado aí pela Lei 13.425, lá em 2011, né? Em 2011, a Lei 13.425 criou o SUAS, né? Logicamente, desde que comprovados, logicamente, tudo exige a comprovação, que sejam necessários, seja necessária esse aumento, né, desse um quarto de renda per capita para meio salário mínimo de renda per capita por cada família, que seja necessário, e também que seja importante para a preservação da saúde e da vida das pessoas. Então, preservação da saúde e da vida das pessoas. Logicamente que as pessoas portadoras de deficiência, elas deverão provar que esse um quarto de salário mínimo como renda per capita não é capaz de fazer frente às necessidades, né? Quando se tratar aí principalmente do grau de deficiência, logicamente, já que o estatuto das pessoas portadoras de deficiência da Lei 13.146 de 2015, e também esse comprometimento da renda familiar, né? O comprometimento da renda familiar de até um quarto do salário mínimo como condição per capita daquela família. Então, tem que provar que aquilo ali não dá. Então, não dá, tem que aumentar aí pelo menos para um meio, né? Já os idosos, então, eles terão que provar aí a dependência de terceiro, que precisam de mais dinheiro, porque eles, para não ficar tanto na dependência, já que o objetivo do Estatuto do Idoso é a autonomia, né? Causar autonomia ou propiciar autonomia, então provar esse grau de dependência. Se tiver dependência, aí haverá necessidade de aumento. Então, na verdade, essa lei 14.176 de 2021, ela trouxe um fortalecimento do aspecto da presunção relativa, aquela presunção subjetiva prevista lá no artigo 20b da Lei 8.742 de 93. Enquanto que a presunção absoluta, ela continua absoluta, mas ela poderá ser aumentada mediante regulamento, conforme prevê o artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8.742 de 93, quando fala na renda per capita para ter direito ao benefício de até um quarto do salário mínimo, mas esse um quarto poderá ser aumentado
para um meio, né, meio salário mínimo de renda per capita, vai pegar mais gente, né, vai beneficiar mais pessoas, e isso realmente é a ideia da lei, o espírito da lei 14.176 de 2021. 14.176 de 2021.